Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos caminhando no nosso retiro quaresmal e chegamos ao 16º dia. Nas nossas últimas meditações, falamos sobre a importância de imitar Jesus, que é manso e humilde de coração. Ele mesmo nos convida a aprender dele, a aprender do seu coração, a cultivarmos essas virtudes da humildade e da mansidão. Vimos também a importância de termos em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Nós somos chamados a pensar como ele pensou, falar como ele falou, agir como ele agiu, em suma, viver como Jesus viveu. Hoje nós vamos falar sobre isto que é a marca característica de todos os santos, a imitatio Christi, a imitação de Cristo. Todos os santos, eles foram, à sua maneira, imitadores de Cristo, e cada um reproduziu em si uma das características de Cristo, que é o homem perfeito. Nós também, nos dias de hoje, precisamos continuar fazendo com que Cristo transpareça através de nós. Santa Elizabeth da Trindade, uma carmelita, praticamente contemporânea a Santa Teresinha, ela dizia que nós devemos ser para o Cristo uma humanidade de acréscimo. Nós devemos continuar na nossa humanidade o mistério da encarnação de Cristo. Cristo, como diz os Atos dos Apóstolos, que passou por este mundo fazendo o bem, ele quer continuar fazendo o bem, quer continuar pregando o Evangelho, quer continuar alcançando outras pessoas através de nós. Nós somos convidados a continuar na nossa própria vida, a vida de Cristo. Pelo batismo, acontece em nós esse grande mistério de nós sermos enxertados em Cristo. Nós nos tornamos um só com Ele, nós fazemos parte desta videira, nós fazemos parte do próprio Cristo, do corpo de Cristo. Por isso, nós somos chamados a continuar na nossa vida, a vida dele. E um outro pensador cristão, chamado Dom Luigi de Giussani, ele dizia que nós devemos tornar Jesus Cristo vivo, presente na nossa carne. Portanto, somos chamados a imitar o Cristo e continuar na nossa própria vida, a vida de Cristo. Existe um famoso livro de espiritualidade cristã da Idade Média e que perpassou todos esses séculos da Igreja e que ajudou muita gente, muitos santos e formou muitos santos ao longo da história da Igreja. Esse livrinho chama-se Imitação de Cristo e ele nos convoca, ele nos incentiva a fazermos isto, tornarmos Cristo presente em nós mesmos. No primeiro capítulo do livro 1 da Imitação de Cristo, nós podemos ler o seguinte: Quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor. São estas as palavras de Cristo pelas quais somos exortados a imitar a sua vida e seus costumes. Se verdadeiramente desejamos ser esclarecidos e livres de toda cegueira de coração. Seja, pois, o nosso principal empenho meditar a vida de Jesus Cristo. A sua doutrina sobreleva a de todos os santos, e quem possuir o seu espírito encontrará um maná escondido. Acontece, porém, que muitos, da frequente audição do Evangelho, tiram pouco proveito, por não terem o Espírito de Cristo. Quem quiser, pois, entender plenamente e com proveito as palavras de Cristo, deve conformar a sua vida com a dele. Nós somos exortados dessa forma a imitar a vida de Cristo, entrar numa profunda comunhão de vida com Ele. É isso que nós somos chamados. São João da Cruz, ele também, nos seus escritos, ele praticamente repete esses conselhos da imitação de Cristo. No seu livro A Subida do Monte Carmelo, ele indica os passos que se deve seguir para crescer na vida espiritual e para que nós possamos nos mortificar, morrer para nós mesmos, para deixar Cristo viver em nós.
porque esse é um dos grandes objetivos da vida cristã, a ponto de nós chegarmos a dizer como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E São João da Cruz, ele diz que para que nós possamos morrer para nós e deixar o Cristo viver em nós, nós precisamos passar por uma espécie de noite escura. E a primeira noite escura é a noite dos sentidos, em que nós não vamos usar os nossos sentidos para fazer a nossa vontade, mas nós vamos usar os nossos sentidos para fazer a vontade de Deus. Ou seja, que a nossa visão seja para a glória de Deus, que também o nosso ouvir seja para a glória de Deus. Enfim, todos os sentidos do nosso corpo, eles sejam orientados para fazer a vontade de Deus. E São João da Cruz, ele diz que quando nós fazemos isso, esse processo de mortificação, nós entramos numa noite escura dos nossos sentidos, aonde nós não vamos usar deles para fazer os nossos gostos e os nossos caprichos, mas para fazermos a vontade de Deus. E por isso nós experimentamos essa espécie de noite. E ele diz então para que nós possamos entrar nesta noite, para progredirmos na vida espiritual, para imitarmos o Cristo e para seguir o seu exemplo e fazer a sua vontade, ele nos exorta o seguinte, ele dá um primeiro conselho a todos aqueles que querem seguir uma vida espiritual. Primeiramente, tenha sempre a alma o desejo contínuo de imitar a Cristo em todas as coisas, conformando-se à sua vida, que deve meditar para saber imitá-la e agir em todas as circunstâncias como ele próprio agiria. Aqui, São João da Cruz, ele nos fala algo muito importante. Devemos ter um desejo contínuo de nos parecer com Cristo. Porque, de fato, quando Deus ele olha para nós, quando Deus Pai olha para nós, Ele quer ver refletida em nós a imagem do seu Filho Jesus, que foi aquele que lhe fez a vontade, o seu Filho unigênito. Nós somos filhos em Cristo, nós somos filhos de Deus em Cristo. E quando o Pai olha para nós, Ele quer ver o Cristo refletido em nós. Depois, São João da Cruz diz que nós devemos conformar a nossa vida com a vida de Cristo. A nossa vida deve ser configurada à própria vida dele. E nós devemos procurar meditar a vida de Cristo para conhecer a sua vida, para que também nas nossas situações e nas circunstâncias do dia a dia, nós possamos também saber agir como Cristo agiria. Então, a grande pergunta que nós podemos nos fazer diante das nossas ações, diante das circunstâncias da vida, diante de decisões que nós temos que tomar, é a seguinte pergunta: o que Cristo faria se Ele estivesse no meu lugar? Como Cristo agiria nessa circunstância? Como Cristo decidiria no meu lugar? Esta pergunta devemos sempre fazer, porque assim nós estaremos colocando Cristo como parâmetro das nossas vidas e assim nós estaremos mais abertos à imitação daquilo que Ele quer de cada um de nós. Portanto, meus queridos irmãos, nós somos chamados a fazer com que a nossa fé, ela não seja simplesmente uma fé abstrata, mas ela seja uma fé muito prática, porque no cristianismo existe aquilo que nós chamamos de a lei da fé, que é o depósito da fé, aquilo que nós recebemos dos apóstolos e que a Igreja transmitiu ao longo dos séculos. Existe a lei da oração, porque tudo aquilo que nós cremos, nós também colocamos em oração, nós também celebramos, mas também existe a lei da vida. Aquilo que nós cremos e aquilo que nós rezamos, nós também devemos viver. E isso não é nenhum moralismo, porque, em primeiro lugar, Cristo, Ele nos deu o exemplo. Ele abriu o caminho para nós. E também, Cristo não nos pediu nada que nós não pudéssemos cumprir. Ele não nos pediu nada que Ele também não nos quisesse dar a graça de podermos fazê-lo. Por isso, diante de todas as situações, nós devemos nos perguntar: como Cristo agiria aqui no meu lugar? E isso não é um moralismo, porque nós podemos pedir a graça dEle para que Ele nos ajude a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E se nós formos sinceros com Ele, com certeza
Ele nos dará esta graça. Por isso, eu te convido nesse dia a meditar mais profundamente sobre isso, sobre o chamado que você tem de imitar a Cristo em todas as situações, em todos os momentos da sua vida. E como um texto para meditação, eu deixo a primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo de 3 a 6, onde São João nos diz: aquele que afirma permanecer nele, o Cristo, deve também viver como ele viveu. E uma frase que você pode refletir ao longo de todo esse dia é esta: viver como Jesus viveu. Deus te abençoe.